Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 390, ensaio teórico sobre as aparições. Capítulo 6 das manifestações visuais. Livro dos Médiuns, né? Nós estamos tratando aqui de um assunto muito gostoso, assim, muito facinho, né? Eu falo assim, até eu uso até o termo facinho, porque é fácil, é gostoso, né? A melhor coisa que tem é a gente, às vezes, assim, tratar de um tema, assim, que a gente conhece, que é gostoso, que é fácil, né? Olha só a sequência. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito. Então, o que nós já havíamos comentado, né, que o perispírito, esses diferentes estados, né, dessa condensação de energias, de fluidos, dessas moléculas, de sua matéria, essa transformação toda em estado sólido, tangível, né? Então, esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. E não de uma causa física exterior. Então, é a vontade do espírito. É a vontade do eu. Agora, você há de convir comigo que no nível que nós nos encontramos, muitos espíritos eles necessitam, isso é muito importante, muitos espíritos, mesmo assim sendo de um grau assim, um pouquinho mais elevado que nós, eles necessitam para se apresentar a determinados médiuns. Isso é óbvio, e isso é fato, tá? Mas nós queremos mostrar só um outro lado que você vai ver daqui a pouco. Isso é fato, isso é provado, foi comprovado, estudado por Kardec. Pelo amor de Deus, não há contradição aqui de forma alguma. Kardec não errou nada. Então, certos espíritos, para fazer com que o teu perispírito se torne tangível ou sólido, né, para ele se apresentar a determinados médios videntes, ele não só ele não só se apropria dos fluidos e das energias ali do perispírito e que também circunda o perispírito, como ele se apropria das energias do médio também.
do médium, o qual ele vai aparecer a ele. Então, o espírito prepara todo o seu perispírito para que o espírito prepara o seu perispírito para que o seu perispírito apareça ao médium. Então, o espírito, ele se apropria de todas essas energias, fluidos, né? Fluido animalizado, né? Fluido de efeito físico, animalizado e tal, por aí. E ele manipula tudo ali, né? Nessa condensação, vamos usar esse termo que Kardec usou, por mais que não é correto, para poder o perispírito aparecer ao médium. Mas não é só o perispírito que necessita de toda essa, vou usar esse termo, não é só o perispírito que necessita de toda essa parafernália de fluidos, inclusive do médium, para poder aparecer ao médium, não. O espírito também, a hora que ele for aparecer ao médium, vidente, o espírito, ele se apropria, sim, também, de toda essa parafernália de fluidos do médium, de efeito físico, animalizado, energia vital, entendeu? Ele se apropria de todos esses fluidos do médium, para ele aparecer espírito ao médium. Para ele aparecer, fazer com que o teu perispírito apareça no lugar dele ao médium. Só que nós temos que entender uma coisa, gente. Isso não é regra única, absoluta. Isso é relativo. Tratando-se de evoluídos, tratando-se de seres evoluídos, ele não necessita do fluido de efeito físico dos... Vou usar esse termo agora, porque daqui a pouco eu vou usar um outro termo. Ele não necessita dos fluidos, ele não necessita do fluido animalizado dos terráqueos, do fluido da energia vital dos terráqueos, e nem da energia e dos fluidos que circunda o perispírito do terráqueo, quando se trata de um espírito super evoluído. Luiz, mas aí você está entrando em contradição a Kardec, você está... Gente, nós temos que raciocinar. Kardec aqui, ele está expondo um tema para que raciocinemos da seguinte forma. Vamos pensar assim, do número 1 ao número 5, vamos pensar por esse lado. O espírito do número 1 ao número 5 na escala evolutiva é um espírito, assim, muito primitivo, mais primitivo, que não tem ele condições de manipular fluidos, energias, fluido de efeito físico, fluido racional. Ele não tem condições, então ele nem sabe que esses fluidos existem. Você entendeu? Agora, do 5 ao número 10, olha só para você, o que a gente tem que fazer, que sacrifício nós temos que fazer para poder as pessoas entenderem. Do número 5 ao número 10, na escala evolutiva, são espíritos que detêm, que possuem conhecimento, que conseguem
mesmo dentro de um processo relativo, devido ao nível evolutivo de cada médio, de cada espírito, mas vamos não assim unificando, né? E nem generalizando. Mas do número 5 ao número 10, vamos pensar assim, na escala evolutiva. Esses seres, eles possuem condições de manipular os fluidos ao ponto de chegar a uma expansão, a uma radiação, a uma irradiação, a diversas centelhas perispirituais sob o comando de uma matriz. Então, esses de 5 a 10, eles ainda necessitam em partes. Tira esse negócio aqui, tá sufocando, tá parecendo colarinho de frade. Pelo amor de Deus, não, não vou deixar isso aí, não. Apertando meu pescoço, não é da senhora? Oxe, que isso? Faltando ar na garganta? Avó, fecha essa camiseta, meu filho. Oxe. É brincadeira, mas era assim mesmo. Então, esses seres, eles ainda necessitam recorrer aos médios de efeito físico, ali naqueles ambientes onde aquela centelha vai se fazer presente, né? Tangível ou até sólido, mas centenas dessa centelha. Tá bom. Agora, do número 10 acima, são espíritos que não necessitam mais, ou melhor, espíritos são termos, né? Então, esses seres nem termos mais eles possuem. Então, do número 10 acima, são seres que não necessitam mais do fluido animalizado da humanidade, da energia vital e do fluido do perispírito dos seres que se encontram no corpo físico. Eles não necessitam mais. A evolução. Eu me emociono porque quando eu acabei de dizer isso, só eu sei o que eu acabei de ouvir. Só eu sei o que eu acabei de ouvir. Não mereço, mas agradeço. Então, do número 10 em diante, esses seres, eles não dependem mais do fluido animalizado, da energia vital, das energias do perispírito, dos seres humanos, todos nós que nos encontramos aqui na Terra, para vir até nós, para se fazer presente, para nos ajudar. O fluido vital, a energia vital, o fluido animalizado, o fluido do perispírito, esses seres do número 10 em diante, eles até ignoram. Uma simples comparação. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo
Se ele quisesse fazer presente, pensando-se dessa maneira, se ele quiser se fazer presente, porque eu não sei se muitas pessoas sabem, mas Nossa Mãe Maria Santíssima já se fez presente ao professor Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Eurípides, o homem e a missão. Nosso Senhor Jesus Cristo já se fez presente a Francisco Cândido Xavier quando ele encontrava-se aqui no corpo físico. Você acha que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai, ou melhor, você acha que Nosso Senhor Jesus Cristo, para se fazer presente a Chico Xavier, ele necessitaria do fluido animalizado do Chico, da energia vital do Chico e do fluido do perispírito do Chico? Não, gente, de forma alguma. São seres que estão acima. Nós estamos assim discutindo no livro dos médiuns. Quando eu digo assim, isso é fácil por demais, porque isso aqui está tratando do nosso nível evolutivo aqui. E tratar do nosso nível evolutivo aqui é muito fácil. Só que nós temos que raciocinar que isso é escala evolutiva. E que dentro dessa escala, cada qual, devido ao nível da desigualdade evolutiva, cada qual necessita, sim. Mas existe aqueles que já não necessitam mais. Nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele quiser fazer-se presente a toda a humanidade, vamos pensar por esse lado. Você sabe que eu estudo, a gente tem que fazer essas comparações. Nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele quisesse fazer presente para toda a humanidade aqui na Terra, você acha que Ele vai necessitar do fluido animalizado do homem? Da energia vital do homem, do fluido do perispírito do homem? Não. Está acima de tudo isso. Eles estão acima de tudo isso. Então nós é que necessitamos, no nível que nós nos encontramos, devido à nossa evolução. Então, às vezes, as pessoas discutem umas com as outras. Mas tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquela forma. Mas ninguém raciocina que é a evolução. A evolução é tudo. E nós devemos orar por aqueles que ainda não evoluíram o suficiente, porque todos nós um dia alcançaremos essa escala de 10 em diante. Agora você entende que 1 a 5, de 5 a 10, de 10 em diante, isso é simbólico. Por que é simbólico? Porque devido à mesclagem, Mas que mesclagem? Porque nós temos que entender que aqui na Terra existem espíritos evoluídos por demais, reencarnados aqui na Terra, que não necessita eles
de muitas propriedades as quais nós estamos aqui relatando. Essas propriedades nós estamos relatando, elas são necessárias àqueles seres que ainda não, né, ainda não deram um passo adiante na evolução. Mas nós temos que analisar isso. Existe um bom número de seres evoluídos aqui na Terra que, quando eles deixarem o corpo físico, eles não vão necessitar de mentores espirituais para auxiliá-los em seus desencarnes, devido à evolução deles, porque eles são tão evoluídos que eles mesmos se desprendem do corpo físico. Existem seres tão evoluídos que eles não necessitam de uma pleia de espírito para ajudá-los em suas reencarnações. Eles mesmos autoprogramam a sua reencarnação de tanto evoluído. Tem seres que eles nem utilizam o útero de uma mulher para poder reencarnar aqui na Terra. De tão evoluído, eles se materializam aqui na Terra no meio da humanidade. E tem um longo processo que não cabe agora explicar essa questão. E por aí em diante vai. Só que é a evolução. Enquanto a pessoa não evolui, ele não consegue compreender essas coisas. Porque foge ao seu conhecimento, foge ao seu raciocínio, ele não consegue se prender. Então você observa só, apenas aqui, esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. 2 linhas. Suficiente para um vídeo. E olha que nesse vídeo nós assim revelamos algumas coisas que muitas pessoas já passaram os olhos sobre essa matéria aqui bilhões de vezes e ainda não conseguiram raciocinar dessa forma. Mas é uma forma pessoal tua? Não. O meu lado pessoal aqui não prevalece em nada. Como Chico Xavier dizia, sou apenas um lápis na mão dos espíritos. Eles fazem o que eles querem, desde que tudo esteja de acordo com a luz da doutrina dos espíritos. Não prevalece nada meu aqui, né? A não ser a hora que eu e o Cássio começam a discutir aqui, vó Leontina, aí é a gente, mas fora isso, nada, né? Então, olha só para você ver, do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Olha só para você ver. O espírito pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Então, como ele põe o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível? Através daquela condensação
das energias que circundam o perispírito e das energias do médium e fluido vital, energia vital, e também fluidos do perispírito do médium e o fluido de efeito físico. Aí é da escala de 5 a 10. O que nós estamos tratando é da escala de 5 a 10. Mas nos foi passado por um amigo nosso espiritual aqui presente essa dádiva divina a respeito dos outros seres, né, que estão além dessas necessidades, que eles não necessitam desses fluidos, os quais todos nós possuímos para se tornarem visível aos médios videntes ou até outros médios. Que isso é importante saber, que esses espíritos, eles não se fazem presente, esses espíritos evoluídos demais, eles não se fazem presente só aqueles que são detentores de dons mediúnicos, da vidência, e sim aqueles os quais eles querem se apresentar. Isso é magnífico. É magnífico. Vamos para o próximo vídeo.